Bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom dia, Sora. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Tudo bem? Bem, senhora, glória a Deus. E você? Eu tô bem, graças a Deus também. Bom dia, Sora. Bom dia, Dani. Tudo bom? Bem também. Nossa, que calor. Vamos lá, hoje é 29. Nossa, mais um mês indo embora. Amanhã já é 30. Vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui. O Vini, a Mirella, a Lê, Matheus, Andressa, Gustavo, Duda, Dani, Helena, Pedro e Nicolas. Essa construção, viu? A Duda. Matheus. Quem que entrou? Luana. Anaís, Luana. Pedro. Andressa. Helena. Nicolas. Letícia. Mirella. João. Gustavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 13, 10, 14 comigo. Muito bom, espero que vocês estejam todos bem. Mais uma semana aí, né? Última semana, mentira, tem mais uma. Estamos na 9ª semana, né? Semana que vem é a última semana do bimestre. Estamos acabando o mês, amanhã já é dia 30. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo direitinho, fazer as aulas, as atividades, não deixando acumular, né? E hoje nós vamos continuar as glândulas, né, do sistema endócrino. Nós paramos na página 38. Tireoide. Isso. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar a minha aqui para a gente ler. A gente vai lendo, vou pedir para vocês grifarem umas partes que são importantes, que nós vamos ver o resto das glândulas hoje. Tireoide ou glândula tireoide. Está localizado junto à laringe, anteriormente à traqueia. Significa que ela está na parte superior da traqueia, né? Dá para ver. Produz os hormônios. Grifem aí. Tiroxina, triiodotironina e calcitonina. Esses hormônios regulam o metabolismo, o crescimento,
o desenvolvimento, o ciclo menstrual e a fertilidade atuam na maioria dos nossos tecidos e exercem papel fundamental na homeostase, processo de regulação do equilíbrio do organismo, na regulação do metabolismo, os hormônios tireoidianos estimulam a síntese de proteína, aumentam a degradação das gorduras, aumentam o uso da glicose para a produção de energia. Aqui é a primeira parte. Depois vem. A calcitonina é um hormônio que facilita a calcificação do esqueleto. É importante no crescimento e na dentição. A produção exagerada desses hormônios ou a pouca produção causa disfunções conhecidas como hipertiroidismo e hipotiroidismo, respectivamente. Volta aqui no início, ó, e grifa aqui, ó. Esses 3 hormônios vão regular aqui. Metabolismo, crescimento, desenvolvimento, ciclo menstrual e a fertilidade. Essas são as principais funções dele. E depois aqui embaixo, a calcitonina facilita a calcificação do esqueleto, é importante no crescimento do esqueleto, né? E na dentição. Muito bem. Então, olha só, a tireoide é uma glândula que fica mais ou menos aqui, né? Toda vez que vocês verem alguém com um corte aqui, ó, ou ela precisou fazer uma traqueostomia, que é quando não consegue respirar, as vias aéreas estão entupidas, por algum motivo, aí vai para o hospital, precisa entubar e não consegue entubar pela boca, eles cortam aqui. Eles cortam aqui porque eles cortam aqui para chegar na traqueia, que a traqueia é a via que vai comunicar direto com o pulmão. Na frente da traqueia tem a tireoide, tá? Então, a tireoide é estimulada por um hormônio que é produzido na hipófise, né? Esse hormônio que é produzido na hipófise, ela vai mandar a informação para a tireoide, né? A tireoide vai produzir 3 hormônios: a tiroxina, a triodotironina e a calcitonina. Então, a tireoide, pessoal, ela produz 3 hormônios, tá? A calcitonina, o nome já fala, calcitonina, vem de cálcio, né? Então, faz toda a parte cálcio do nosso organismo. Endurecimento do nosso esqueleto, a formação dos nossos dentes, né? Tudo que tem cálcio dentro do nosso organismo, esse hormônio trabalha na produção, no crescimento dele, na absorção dele. Vocês vão ver que as paratireoides, que são as próximas que nós vamos ver, glândulas que se encontram em volta da tireoide, tem um trabalho conjunto aí com ela, nós vamos ver já já. O principal, né, vamos dizer assim, de todos esses, todas essas funções que vocês viram até agora da tireoide, o desenvolvimento, a parte do metabolismo celular é a principal. Então, assim, o que é metabolismo? Metabolismo é tudo que você faz com gasto energético, né? Então, se eu e você começar a correr, eu vou gastar X de energia para correr. Você vai gastar Y. A quantidade de energia que eu gasto para fazer uma atividade não é igual que a quantidade que a Luana, que o Nicolas, que a Dani gasta. Cada um tem um gasto energético diferente. Por quê? Porque cada um tem um metabolismo diferente, tá? Então, o gasto, tudo que a gente faz para sobreviver, né? Para que a gente fique vivo, para que a gente durma, que é a atividade que menos gasta energia, dormir. Para que a gente fique dormindo, eu preciso de energia para ser gasta, tá? Mesmo que seja uma energia pequena, mas eu preciso dessa energia, ok?
Então, essa energia, o quanto de energia eu vou gastar para cada atividade que eu faço, quem controla isso é o metabolismo, é as tireoides, tá? É a tireoide, desculpa. Então, a tireoide, ela libera a tiroxina, que vai ajustar o nosso metabolismo celular, tá? Aí, esse metabolismo celular vai mandar informação para as nossas células e aí a nossa célula vai fazer a respiração celular, né? Ela pega o oxigênio, pega a glicose, vai na mitocôndria, faz a respiração celular e libera energia. Essa energia que a mitocôndria realizou, é essa energia que vai ser gasta para cada uma das atividades que nós vamos fazer. Falar, andar, pensar, estudar, correr, brincar, pular, dormir, escovar o dente, tomar banho, tudo que nós, para nos mantermos vivos, nós precisamos de energia, tá? E quem controla o quanto a gente gasta de energia para cada uma das atividades do nosso metabolismo é a tireoide, é esse hormônio, a tiroxina. Para a tireoide funcionar, ela precisa de uns íons que a gente fala. Sais, tá? Esse íon que ela precisa, ele é o iodo. O iodo, ele está presente no sal de cozinha. Há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, vamos dizer uns 10 anos atrás, o Ministério da Saúde começou a perceber que as pessoas estavam tendo muitos problemas na tireoide. E aí, para a tireoide funcionar, ela precisa de iodo. Se não tiver iodo, a tireoide começa a inchar e fica com o pescoço grandão, assim, ó, chamado de bócio endêmico. O bócio endêmico é um inchaço da tireoide que acaba inchando todo o pescoço e ele se dá pela falta de iodo que tem no sangue. E essa falta de iodo faz com que a tireoide não funcione direito. Quando a tireoide não funciona, ela dá uns distúrbios, tá? Quando ela para de funcionar ou funciona muito devagar, os hormônios não são produzidos de forma, né, perfeita, nós chamamos essa doença de hipotiroidismo. Hipo de pouco, tireoidismo, que é o hormônio. Então, o hipotiroidismo é uma quantidade de hormônio que a tireoide produz que é pouco, tá? É uma quantidade de hormônio que é assim, não dá para o metabolismo funcionar legal, tá? E aí, quando a pessoa tem o hipotiroidismo, o metabolismo fica lento, tudo que ela vai fazer fica mais devagar, ela não tem um gasto de energia como deveria. E aí, o que acaba acontecendo? A energia sobra dentro do corpo dela, o alimento que ela ingere acaba sobrando dentro do corpo dela, e essa pessoa acaba engordando, né? Então, muitas vezes, engordar sem causa alguma, sem justificativa nenhuma, pode ser um distúrbio na tireoide. Pode ser que a tireoide não esteja funcionando legal, tá? Então tem que ir no médico, fazer um exame para ver a quantidade de hormônio que ela está liberando. E aí, dependendo se o médico falar, oh, realmente a tireoide não está liberando a devida quantidade de hormônio por dia, o médico vai receitar um remedinho, um comprimidinho que você toma em jejum de manhã. Ele é a base de tiroxina, ele é a base desse hormônio. E aí você toma esse remedinho em jejum, depois de meia hora ou uma hora você toma café. O hormônio que a tireoide não libera, o remedinho vai fazer o papel dele, tá? E aí a pessoa acaba tomando esse remédio sempre, tá? Para o resto da vida. Porque a tireoide é uma glândula. Então, uma vez que ela dá problema, ela não melhora o funcionamento dela, tá? Fala, Vini. Ô, senhora, é do. Você que é o cara da página do outro lado, que é o hipotireoidismo, que tá com a garganta inchadona. É o bócio endêmico, quando tá com a garganta na outra página, deixa eu ver. Isso, olha lá, ó. Olha como fica, pessoal. Ó.
o pescoço da pessoa, né? Olha lá, é o bócio endêmico, né? Então, aqui é quando também não está funcionando a tireoide, que fica com os olhos saltados, ou dá esse inchaço embaixo do olho, né? Mas aí é um outro problema. Aí não é o hipotiroidismo, é o hipertiroidismo. O que é o hipertiroidismo? O hipertiroidismo é quando o metabolismo ele fica muito acelerado. Então, a quantidade de hormônio que a pessoa tem é maior do que deveria. E aí, o que acontece? O que ela gastaria para uma atividade comum de energia, ela vai gastar 2, 3 vezes mais energia. E aí essa pessoa começa a emagrecer muito. Por quê? Porque a quantidade de energia que ela está gastando é maior, aumenta o suor, a frequência cardíaca dela fica acelerada. E aí ela tem apetite, ela come, mas ela perde peso com muita facilidade, fica muito nervosa, dá insônia, né? Então, assim, vamos dizer, né, que o hipertiroidismo é uma disfunção da glândula que ela está trabalhando mais do que deveria, né? Ela está trabalhando aceleradamente. E aí as funções dela ficam aceleradas, né? Então, a gente não sabe, é muito mais difícil de tratar o hipertiroidismo. Porque se a glândula não funciona, eu tomo hormônio. Mas se a glândula está funcionando demais, eu preciso desacelerar ela. Eu preciso brecar ela. E aí, brecar a glândula é muito difícil. Existem alguns medicamentos para tentar fazer isso, mas geralmente não é com sucesso, né? E geralmente, distúrbios de tireoide, né, hipertiroidismo, geralmente são nódulos na tireoide. Então, a maior parte das pessoas que tem hipertiroidismo, que tem esse metabolismo muito acelerado, que não dá para frear a glândula, precisa operar. O médico abre e tira a tireoide, fica sem, né? Ou tira o tumor, ou tira o nódulo, tá? E aí, se a pessoa ficar sem a glândula, ela tem que tomar o hormônio todo dia em jejum, igual se a glândula não funcionasse, entendeu? Então, o médico ele vai avaliar para ver qual é o melhor tratamento para cada uma dessas pessoas, tudo bem? Aí tem uma imagem de umas pessoas com nanismo, né? O nanismo pode ser falta de GH, que a gente viu, né? Lá, o GH, que é o hormônio, né, do crescimento somatotrófico, que é liberado pela hipófise. Mas, né, caso aconteça, né, na infância, né, então nós temos assim, aquele do olhinho inchado, o mixedema, é hipotiroidismo. Aquele com o olho saltado, exoftalmia, é hipertiroidismo, tá? Além disso, né, as pálpebras ficam inchadas, assim, daquelas bolsas. Quando ocorre o hipotiroidismo na infância, pode provocar o nanismo, né? Pode até dar deficiência mental. Então, assim, por que acontece isso? Uma das causas disso, a insuficiência disso, é o que eu falei para vocês, é o iodo, né? Então, quando a gente coloca o Ministério da Saúde, lá uns 10 anos atrás, ele pediu para as indústrias que fabricam sal de cozinha inserir dentro do sal iodo. Então, a quantidade de iodo que tem no sal é suficiente para a glândula funcionar. E aí, melhorou muito na população casos, né, de problemas de disfunções na tireoide, né? E aí melhorou muito. Por quê? Porque a quantidade de iodo que tem no sal de cozinha é o suficiente para a glândula funcionar. Então, é indispensável a presença do iodo para que essa glândula funcione, tá? Além dessa parte do metabolismo, que é, digamos assim, a principal função da tireoide,
ela também auxilia no processo da fertilização da mulher, os índices de menstruação. Então, assim, ela interfere também nisso. Então, uma adolescente que tem problema na tireoide, ela pode acabar desenvolvendo um problema de fertilização, um problema de gravidez, né? Será que fica grávida? Será que não fica? Como que funciona tudo isso, né? Então, assim, é comum acontecer também problemas, né? De ciclo menstrual e fertilidade no caso da tireoide. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida da tireoide? Não? Então, vamos continuar. Aqui, ó, tá as patologias que eu acabei de falar. E aqui tá para vocês colocarem o nome. Olha que olho bonito dessa, parece uma garota, né? Aqui, então, olhos inchados, hipotiroidismo, é o mixedema. Que os olhos saltados, hipertiroididos, a exoftalmia. O nanismo, que é hipotiroidismo também, a glândula não funciona, só que ela não vai funcionar na fase adulta, quando criança, né? E aí não cresce. E o bócio endêmico, quando essa glândula fica inchada, geralmente quando não se tem iodo para funcionar. Claro que para chegar num estágio desse aqui, a pessoa não tem acesso à medicina, né? Porque realmente... Ô, Vini, a mãozinha sua tá levantada, depois você abaixa, porque se caso você queira fazer alguma outra pergunta, eu vou achar que você... Aí, legal. Certo? Vamos para as paratireoides agora. As paratireoides são 4 glândulas pequenininhas em volta da tireoide. Elas produzem, grifem aí, o paratormônio. Continue grifando. Hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A presença ou ausência de cálcio no sangue é o que determina a produção ou não do paratormônio. Gente, dentro do nosso sangue, vocês viram que tem o plasma sanguíneo e nós temos, além do plasma sanguíneo, nós temos os elementos figurados. Os elementos figurados são os elementos que estão mergulhados no sangue. Plaquetas, hemácias, glóbulos brancos, né? Tá tudo lá mergulhado. E o plasma é aquela parte líquida, que 90% dele é água, e os outros 10% as outras substâncias, sais minerais, ureia, glicose, tudo que tem dentro do sangue tá lá. O nosso sangue, ele tem uma quantidade de cálcio e fósforo, tá? É necessário que esse cálcio e fósforo esteja presente no nosso sangue, porque ele vai fazer várias funções. Vocês viram lá em vitaminas e sais minerais, as avitaminoses, quando a gente estudou toda a parte de alimentação. E vocês viram que o cálcio e o fósforo estão na participação de várias funções dentro do nosso corpo, ok? E onde fica esse cálcio e fósforo? No sangue, certo? Quando há uma ausência desse cálcio no sangue, as paratireoides liberam o hormônio. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque quando ela libera esse hormônio, ela vai em busca do cálcio e do fósforo que estão aonde? Que estão guardados, que estão sendo ali armazenados em uma parte do nosso sangue, do nosso corpo. Quer ver? Aqui tem um desafio para vocês que, na verdade, é o que acontece com os hormônios do paratormônio. Então, olha só. Aqui está a tireoide. Aqui, pequenininha, as amarelinhas, tá? As paratireoides. Então, número 1 aqui. Alto nível de cálcio no sangue. Quando o sangue fica com bastante cálcio, vamos supor, acabei de tomar um leite, o índice de cálcio sobe no sangue. O que acontece? A glândula tireoide
libera calcitonina, que a gente viu que a tireoide faz isso. A calcitonina vai fazer o quê? Vai pegar o cálcio e vai mandar esse cálcio para o osso. O osso fica forte, fortalecido, ok? Quando ocorre o baixo nível de cálcio no sangue, vamos supor que foi uma quantidade de cálcio no osso. Legal. Mas vai tudo para o osso? Não. Fica um pouco no sangue. E aí, conforme o seu sangue vai usando aquele cálcio para fazer outras coisas dentro do seu organismo, esse nível de cálcio começa a baixar. Se você não ingere pela alimentação mais cálcio, sabe o que acontece? O nível caiu, as paratireoides vai liberar o paratormônio. O paratormônio move-se para os ossos, certo? E aí, o que ele faz? Ele tira esse cálcio do osso, indo para o trato intestinal, e do trato intestinal vai para o sangue. Então, assim, pessoal, a tireoide trabalha junto com as paratireoides. A tireoide libera o hormônio da calcitonina. As paratireoides libera o paratormônio. As duas têm hormônios que trabalham com o cálcio na formação dos ossos, ok? Então, vamos supor que eu acabei de tomar um leite. Tomei um leite, passa pelo tubo digestório, do tubo digestório cai no sangue aquele cálcio, certo? Aumentou o cálcio no sangue. A tireoide vai liberar a calcitonina. A calcitonina vai lá buscar aquele cálcio e vai levar aquele cálcio para os nossos ossos. Os nossos ossos crescem, fiquem muito bem fortalecidos. Ok. Chega amanhã, eu tomo leite de novo, ou como queijo, ou como iogurte, eu vou comendo. E isso vai fazendo com que meu osso fique cada vez mais forte. Ok? Normal. Quem está trabalhando é quem? É a tireoide. Fechou. Aí vamos supor que no domingão fui para casa de uma amiga, dormi na casa da minha amiga e quando a gente levantou, a mãe dela não tem costume, eles não têm costume de tomar leite. E aí a gente tomou um suco e a gente comeu um pão. O que acontece? Quando a gente não ingere cálcio, né? O cálcio não pode faltar dentro do teu sangue, ok? Não pode. Ele vai fazer outras constituições da dentição, ele vai regular o teu organismo, ele tem várias funções. O que acontece? As paratireoides libera o paratormônio. Esse paratormônio vai lá no osso, tira o cálcio do osso, deixa que esse cálcio caia na corrente sanguínea e fique circulando no nosso sangue para fazer o trabalho dele. Ok? Então, as paratireoides liberam o paratormônio para retirar o cálcio que tem no osso quando falta no sangue. Fechou? Aí, segunda-feira, eu não tomo leite de novo, não como nada, baixo cálcio, não como uma verdura, né? Verduras verde escuro, tem muito cálcio. E a gente não come nada disso, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que vai acontecendo? Vai enfraquecendo os nossos ossos, tá? Então, assim, o enfraquecimento dos nossos ossos pode se dar a falta de cálcio e fósforo no sangue, controlado pelas paratireoides. Então, assim, digamos que no osso pode faltar cálcio e fósforo, mas no sangue não. E aí, se faltar no sangue, ele vai roubar lá do osso, entenderam? Então, o controle do cálcio e do fósforo no sangue, nos ossos, é controlado pelas paratireoides. Tudo bem? Vocês sabiam disso? Que existiam as paratireoides aí? Ela fazia esse trabalho todo? Aí, ó,
Tem umas linhas para vocês colocarem o que a gente acabou de comentar. Vai lá. Eu vou pôr aqui, ó, para vocês, se vocês quiserem copiar. Ó. O aluno deverá preencher a sequência de eventos utilizando a numeração. A descrição não é difícil, mas o objetivo é que ele chegue à conclusão de se tratar de uma retroalimentação. O que é retroalimentação? A tireoide faz um trabalho, a paratireoide faz outro, e aí a tireoide faz de novo, a paratireoide. Elas ficam controlando. Uma controla o hormônio da outra para a problematização do cálcio. Não esqueçam disso, tá? Para que vocês terminarem de fazer, vocês dão um joinha aí para a gente continuar. Suprarrenais. Eu tô indo, hein? Se vocês não falarem que tem dúvida, eu continuo. Aproveitar, vou no banheiro. Já vem. Vamos lá. Suprarrenais ou adrenais. É aquelas que ficam em cima dos rins, né? Nós temos duas. Entre os principais hormônios secretados por essa glândula, podemos citar, grifem aí, a adrenalina e o cortisol. A adrenalina, conhecida como hormônio do estresse, aumenta a pressão sanguínea pelo aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. A pessoa fica pálida, os movimentos respiratórios se aceleram, a eficiência das contrações musculares aumenta, o nível de açúcar no sangue aumenta, o metabolismo é estimulado. Todas essas alterações ocorrem com o objetivo, grifem aí, de uma resposta rápida do organismo a uma situação de emergência. A adrenalina nada mais, nada menos que o hormônio que fala assim para você. Viu? Corre. Vê um Zé te dar um susto, você já fica todo esse, né? O teu organismo, ele já manda todos esses estímulos para você ter energia para, ó, dar no pé. Teu organismo, ele fala, viu? Situação de perigo, corre. Então, toda e qualquer vez que você
sentir adrenalina, aquele gelo, aquele batimento cardíaco acelerado, aquela palidez, significa que o seu organismo ele está entendendo que aquela situação é uma situação de emergência, é uma situação que o hormônio ele te dá para você ter uma resposta rápida para sair daquela situação de emergência, tá? E isso aumenta o metabolismo celular, isso aumenta todo o processo, né, acelerado aí. Essa é a adrenalina. Então, a adrenalina, aquela sensação, tem gente que gosta de sentir adrenalina, né? A adrenalina, ela é produzida nessa suprarrenal que fica em cima dos rins, tá? E o cortisol está relacionado ao metabolismo das proteínas e gorduras, propiciando a síntese de glicose a partir dessas substâncias, que aumenta a concentração de glicose no sangue. Então, todas as vezes que falta açúcar no nosso sangue, as suprarrenais liberam o cortisol e o cortisol vai em busca das nossas células de reserva, tá? As nossas células de reserva de energia, que é a nossa gordurinha. Então, o cortisol, ele trabalha no intuito de buscar energia, né? Células gordurosas que existem no nosso corpo, porque está faltando energia para alguma atividade. Então, ele vai trabalhar em cima dessa energia que precisa ser restabelecida dentro do teu corpo, tá? Quando a gente não come, quando a gente come muito pouco, ou quando a gente não, né, tá fazendo uma atividade física, né, e gastando bastante energia, o cortisol vai trabalhar em busca aí, tudo bem? Então, esses são os dois hormônios mais importantes. Tem mais, viu? Mas para o 8º ano eles pedem só esses dois. Aí lá no ensino médio a gente vai ver os outros, ok? Pâncreas é aquela glândula grandona que fica perto do estômago, né? É uma glândula mista. Por que ela é mista? Porque ela produz o suco pancreático que nós vimos lá na digestão, né? Com um monte de enzima. E agora vem a função que nós queremos, que é a função endócrina, que é a produção de hormônios. Ela está localizada posteriormente, ligeiramente abaixo do estômago. Produz dois importantes hormônios, grifem aí, a insulina e o glucagon. A insulina diminui o nível de açúcar no sangue, acelerando o transporte da glicose do sangue para as células, especialmente nas fibras musculares. A insulina está relacionada a um importante distúrbio que é a diabetes. O glucagon aumenta o nível, convertendo o glicogênio armazenado no fígado em glicose, liberando a glicose do fígado para o sangue. Então, vamos supor que a suprarrenal lá liberou o cortisol foi lá nas minhas células de gordura, tirou aquelas células de gordura, mandou no sangue. Essa célula de gordura vai para o fígado. Quem vai buscar essa célula de gordura do sangue é o glucagon. O glucagon vai lá, busca essa célula, leva para o fígado, transforma o glucagon em glicose. Quando ele faz isso? Quando está faltando açúcar no nosso sangue. Quando está faltando energia no nosso sangue, tá? Então, esse trabalho, quando ele faz isso, a gente emagrece, né? Por isso que fazer atividade física emagrece, porque você gasta mais energia, e conforme você gasta mais energia, você não come menos, e aí essa energia precisa vir de algum lugar. Da onde ela vem? Ela vem do tecido adiposo, ela vem da gordura, tá? Quem faz essa conversão desse glicogênio que está na gordura para a formação da glicose no sangue é o fígado. E essa retirada do sangue para levar para o fígado é um hormônio que faz isso, que é o glucagon, ok? A insulina, ela é um outro hormônio, que ela faz o contrário do glucagon. Então, o que ela faz? Quando você come alguma coisa, fez a digestão, um pão, fez a digestão, liberou glicose. Essa glicose vai ficar no sangue. O nosso organismo, ele vai lá, o pâncreas libera a insulina vai lá, pega esse açúcar, que é a glicose, faz a quebra desse açúcar,
E a hora que ela faz a quebra desse açúcar fica pronto para entrar dentro das nossas células. Para quê? Para respiração celular e liberação de energia. Então, o açúcar que eu ingeri, né, um doce, um pão, tudo que vira glicose, né, tudo que é carboidrato, vai cair no sangue. A insulina vai lá, quebra esse açúcar. A hora que ele quebra esse açúcar, o açúcar fica pronto para ir para as nossas células. Entra dentro das nossas células o açúcar, que é a glicose, mais o oxigênio, faz a respiração celular e libera energia. Fechou. Não sobrou glicose? Tudo que você comeu, você usou? Perfeito. Você não engorda e nem emagrece. A quantidade de alimento que você está ingerindo está totalmente equivalente à quantidade de energia que você está gastando. Legal. Perfeito. Caso eu coma uma bala a mais da quantidade de energia que eu estou precisando naquele dia, essa glicose que vai ficar no sangue, que não vai para a célula, certo? Essa glicose vai ficar correndo no meu sangue? Não. Essa glicose vai para um tecido de armazenamento. Essa glicose vai para o fígado. O fígado transforma essa glicose em glicogênio. Esse glicogênio vai e fica armazenado no nosso tecido adiposo. E aí a gente engorda. Percebe que a insulina e o glucagon fazem funções antagônicas, funções contrárias. Onde um pega a glicose, transforma em glicogênio e guarda, o outro pega aquilo que está guardado, transforma em glicose e aí a gente usa, tá? Então, nós temos dois compostos, a glicose e o glicogênio. A glicose é o que a gente usa na célula. O glicogênio é o que fica armazenado no tecido adiposo. Tudo bem? Existem pessoas que não produzem insulina necessária. O pâncreas acaba não produzindo a quantidade de insulina que ela deveria naquele dia. O que acontece? Eu como, essa açúcar fica no meu sangue, não tem insulina para ir lá quebrar esse açúcar. Então, o que acontece com esse açúcar? Ele fica no sangue. Ele não foi quebrado. Para ele ir para as nossas células ou para ele ir para o fígado para ser armazenado, eu preciso de insulina. Eu preciso que a insulina vá lá e faça a quebra dessa glicose para que essa glicose ou vai para as nossas células para ser usada para liberação de energia, ou vai para o fígado e o fígado transforma em gordura e vai para o nosso tecido adiposo. De duas, uma, não pode ficar no sangue. Se ficar no sangue, o sangue fica pesado. O sangue vai ficar com uma quantidade de açúcar muito grande. E aí, o oxigênio vai começar a esbarrar na glicose, nessa molécula que está no sangue. Sabe o que vai acontecer? Aquela parte do sangue, onde tem uma grande quantidade de açúcar, que geralmente é os membros inferiores, são as pernas. Por que as pernas, professora? Por conta da gravidade, né? A gravidade impulsiona tudo para baixo. E aí, aquele dedinho lá do pé, que ficou sem oxigenação pela quantidade de açúcar que tem, ele começa a ficar doente. Ele começa a ficar roxo, de roxo ele fica preto e ele necrosa. Necrosar é causar a morte daquele dedo. E aí, tem que tirar. Aquele dedo está morto. Se eu não amputar o dedo, ele vai pegar no pé. Se eu não amputar o pé, e mesmo amputando, às vezes, ele vai subindo até a virilha. E aí a morte do tecido, né? Não tem o que fazer, precisa amputar. Então, quem é diabético tem que tomar muito cuidado com a quantidade de açúcar que ingere, com a quantidade de açúcar que come todo dia. Então, tem que ter uma vida regrada, não pode ter muito açúcar no sangue. E se tiver, vai ter que fazer o quê? Muitas pessoas tomam insulina, que o homem desenvolveu, a insulina sintética. Você compra ela, e como o seu pâncreas não produz, a hora que você se alimenta,
A hora que a taxa de açúcar do sangue está muito alta, você vai lá e injeta insulina. A insulina quebra o açúcar e aquele açúcar vai para o destino dele, ou para as células, ou para o tecido adiposo, ok? Então, o diabetes é uma doença extremamente chata, grave, tem que cuidar, tem que tratar, não tem cura e não pode ser levado à brincadeira, tudo bem? Então, quem produz insulina e glucagon é o pâncreas. Alguma pergunta? Não? Aqui tá falando do diabetes, é um texto complementar, quero que vocês leiam depois, que é muito legal, tá? É um texto, né, complementar. E aqui tem um exame de curva glicêmica. Ele fala assim, ó. Aqui tem a quantidade de açúcar no sangue e aqui as horas. Quando você está em jejum, levantou de manhã, não comeu nada de madrugada, o índice de glicose está em 80. Esse é o normal. Aí você toma café, depois de 1 hora ele vai para 105, 1h30, 140. Quando ele chega nesse pico, o pâncreas produz insulina. E aí, a hora que o pâncreas produz insulina, essa glicose começa a baixar de novo. E ela tem que voltar ao mesmo nível. Se você faz um exame de sangue e essa glicose dá mais que 80, dá 90, 95, não tem problema, tá? Ela não pode dar mais que 100. Se a glicose em repouso der mais que 100, significa que você já é pré-diabético. Significa que já não tá bom, não, tá? Então, a insulina, ela tem que ficar aqui, ó, por volta de 80, 90, mais que 100, em jejum, pode ser indício de diabetes, tá? Então, tem que tomar cuidado. Observe o gráfico e interprete o momento representado em 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, coloquem aí, ó. 1, a concentração está aumentando devido à ingestão de glicose. Então, como a pessoa ingeriu glicose, ela começou a subir. 2, após o pico, inicia-se a produção de insulina. E em 3, os níveis de glicemia voltam ao normal. Então, isso aqui é uma pessoa normal, tá vendo? Legal. Tá funcionando direitinho o pâncreas. Agora aqui tem 3 gráficos, pessoal, ó. Tempo, glicose, tempo, glicose, tempo, glicose. E aqui tem 2 pessoas. Essa pessoa número 1, ó, ela estava aqui a 100 e pouquinho, 120. A glicemia dela subiu a quase 200 e depois caiu. Esse daqui estava em 90, subiu um montão, foi para 160, depois caiu e voltou ao índice inicial. Tá vendo? O que pode estar acontecendo aí com o indivíduo 1 e 2? Quem é normal, 1 ou 2? Quem é? Quem é o normal? É o 1 ou 2? Eu acho que os dois. Normal, eu acho. Ó, o 2 estava em jejum aqui, ó, 90. Lembra que eu falei para vocês que quando tá acima de 100 já é pré-diabético, ó? Esse 1 aqui já tá no 100, mais de 120. Então, o índice de glicose dele já estava alto. Aí aumentou, foi para mais de 200. Depois caiu, mas nunca voltou ao normal, ó. Fica 160, tá vendo? Então, esse carinha 1 aqui, ó, é diabético. Então, põe lá embaixo. No gráfico A, 1 é diabético e 2 é um cara normal. A insulina dele estava 90, subiu, produziu insulina, desceu, ficou normal. E esses dois aqui?
90, subiu, 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 subiu. Só tá subindo. O que tá acontecendo aqui no gráfico B? Os dois são diabéticos? Os dois são diabéticos. Um é muito diabético, né? Mas os dois são diabéticos. E no gráfico C, o que aconteceu? Os dois estavam em 90, os dois subiram um pouquinho mais demorado, mas subiu e depois voltaram aos níveis normais. O que está acontecendo no gráfico C? Eles são pré-diabéticos? O 1 e o 2 aqui vão ser normais, porque ele começou no 90, ó. Não pode acima de 100, tá? Então, se tá 90, até 100 vai. Acima de 100 já é pré-diabético. Ele tá no 90, ó. 80, 90, mesmo que seja 100 aqui, é de 20 em 20, né? Tá no 100. Mas não tem problema, ainda é considerado normal. Se estivesse acima de 100, aí seria um pré-diabético, tá? Então, aqui os dois são normais. Agora, vocês vão fazer uma coisa para mim. As outras duas glândulas são as glândulas sexuais, ovários e testículos. Próximo bimestre, nós vamos falar muito de ovários e testículos, nós vamos falar porque é das glândulas sexuais e nós vamos conversar sobre o processo de reprodução. Então, nós vamos falar sobre tudo isso daqui. O mais importante aqui é o hormônio. Então, vocês vão colocar aí, ó. Grifem aí. Os ovários produzem estrógeno e progesterona. O estrógeno determina o aparecimento das características secundárias sexuais, alargamento do quadril, mama, acúmulo de gordura, crescimento de pelos nos locais de amadurecimento dos órgãos sexuais e impulso sexual. A progesterona prepara para o ciclo menstrual, parede do útero e para uma eventual gravidez. Então, esses são os hormônios femininos. O estrógeno dá todas as características de uma mulher. E a progesterona prepara a menstruação, tá? Para o bebê conseguir ficar ali. Vocês vão entender isso melhor no próximo bimestre. Os testículos produzem testosterona, tá? Que vai estimular todo o desenvolvimento das características sexuais masculinas, desenvolvimento muscular, quando comparado às mulheres, desenvolvimento dos órgãos genitais e impulso sexual. Então, o homem tem um hormônio principal, que é a testosterona, e a mulher tem dois, progesterona e estrógeno, tá? A progesterona é o hormônio da gravidez, é o hormônio da menstruação. Depois a gente vai ver o ciclo menstrual, quando a mulher menstrua ou não, é tudo progesterona. A gente vai ver como que isso vai acontecer no quarto bimestre, tá bom? Vocês agora... Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem aqui algumas questões. Eu vou deixar vocês tirarem uma foto. Ah, não, amanhã tem aula, né? Amanhã a gente corrige. Vocês façam aqui até a tarefa 23 e façam aqui a página 43 e 44, tá? Então, página 43 e 44 para amanhã, mais a tarefa 23, ok? E aí a gente termina toda a parte do sistema endócrino. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Essa parte dos ovários e dos testículos, nós vamos estudar bem estudado no quarto bimestre agora, tá? Que nós vamos estudar a reprodução. Aí eu vou voltar a falar deles, aí eu vou explicar bem detalhadinho, bem bonitinho, tá bom? Tireoides, paratireoides, suprarrenais e pâncreas. Alguma dúvida? Ficou claro? Tranquilo? Então, por hoje é só.
Bom dia para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Beijo. Tchau, Sara. Tchau, Sara. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau.